Ela vestiu o uniforme, abriu a porta e entrou numa vida que não era dela. Ninguém percebeu, nem os colegas, nem o chefe, nem o homem que um dia a amou. Mas por trás daquele rosto calmo, havia outra mulher. Uma que não carregava diplomas nem metas. Uma que só queria salvar a irmã de um colapso invisível. Se você já desejou trocar de lugar com alguém só por um tempo, só para aliviar a dor, você entende o que ela fez. Yeomiji vivia no interior, cuidando da avó, cultivando morangos, tentando manter distância de tudo que a cidade grande representa. Ela sempre foi livre, intensa, cheia de falhas e coragens. Já sua irmã gêmea, Yumi-Hai, era o oposto. Funcionária pública exemplar, morando em Seul, pressionada por metas inalcançáveis, cercada por chefes tóxicos, vivendo no limite. Quando Midi percebeu que Mi-Hai não aguentaria muito mais, propôs algo impossível: trocar de lugar por um tempo. Só até a irmã respirar de novo. No início, Mi-Hai hesitou, mas estava cansada, exausta. E quando aceitou, nasceu ali o segredo que mudaria tudo. Midi se mudou para Seul, assumiu o nome da irmã e começou a trabalhar em seu lugar. Pegou crachá, cumpriu rotinas, leu os manuais, mas nada preparou Midi para o que vinha pela frente. O ambiente era frio, as pessoas desconfiadas. E o chefe, Jang Do-jun, era mais que abusivo. Era cruel. Fazia piadas, toques indesejados, humilhações públicas. E todos fingiam que não viam. Mas Midi não era Mi-Hai. Não baixava a cabeça. Não pedia desculpas por existir. E quando enfrentou o chefe pela primeira vez, causou um terremoto silencioso. Os colegas começaram a estranhar. Comentavam pelos corredores, diziam que ela estava diferente, mais firme, mais viva, mas ninguém ousava perguntar, porque no fundo, todos estavam cansados de fingir também. Foi nesse cenário que ela conheceu Lee Ho-soo, vizinhos de porta, ex-namorados. Pelo menos, ex da irmã. Ele ainda acreditava que ela era Mi-Rae. E mesmo assim, algo o inquietava. A forma como ela o olhava, como não lembrava de detalhes, como parecia outra. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia visto, como nunca antes, e pela primeira vez quis se aproximar de novo. Ho-soo era advogado, surdo parcial, sensível, reservado. Carregava sua própria dor, suas próprias batalhas, e mesmo sem entender o que estava acontecendo, se deixou envolver. Porque às vezes, a alma reconhece antes da mente entender. Enquanto isso, no interior, Mirai vivia pela primeira vez sem cobranças, sem planilhas, sem metas. Trabalhava na fazenda de Han Se-jin, homem gentil e direto, que a tratava sem formalidades. Ela começou a sorrir, a dormir sem remédios, a entender o que era viver sem pedir licença, mas também sentia culpa, porque sabia que a irmã estava enfrentando o que ela não conseguiu aguentar. E então, tudo virou de cabeça para baixo. A avó, Wol-sun, adoeceu e partiu. As duas irmãs, separadas por distância e identidades trocadas, choraram sozinhas. Mas algo dentro delas se uniu ali, porque às vezes, só quando se perde uma raiz, é que a gente entende quem é de verdade. E o segredo começou a ruir. Midi enfrentou o chefe com provas, acusou, expôs, confrontou. E tudo que era velado veio à tona. Mas junto com a coragem, veio o medo de perder o emprego da irmã, o medo de machucar quem só queria paz. E foi nesse momento que Mirai voltou. As duas se encontraram na estação, no meio do fim do inverno. Olharam uma para a outra como se estivessem vendo pela primeira vez. E ali, sem palavras, souberam. Era hora de parar de fugir. O inverno começava a derreter, mas dentro delas ainda havia gelo. Midi e Mi-Hai, frente a frente, depois de meses vivendo a vida uma da outra. Não havia acusação, nem culpa em voz alta, só um cansaço compartilhado. Um reconhecimento silencioso de tudo o que foi feito por amor. Se você já sacrificou partes de si para tentar salvar alguém, você entende. Midi queria entregar tudo de volta. A rotina, o emprego, até os sentimentos que começaram a nascer por Ho-soo. Mas a vida não é tão simples, porque ao assumir o lugar da irmã,
ela também descobriu partes de si que nunca conhecia: coragem, paciência, capacidade de perdoar. E Mirai, ao viver como Midi, entendeu o que era respirar, o que era olhar o céu sem medo do relógio, o que era sorrir sem pedir permissão. Mas o tempo das duas ali tinha acabado. Era hora de cada uma seguir, só que agora com escolhas novas. Midi não quis voltar para a antiga vida. Não queria mais Seul, nem o barulho, nem o olhar julgador de colegas que fingiam não saber o que ela enfrentou. Ela escreveu uma carta de demissão. E mais do que isso, denunciou formalmente Jang Do-jun, o chefe abusivo. Usou provas, gravações, testemunhos, expôs tudo. E mesmo tremendo por dentro, não recuou. Do outro lado, Mirai fez algo que nunca achou que faria. Começou um blog. Simples, direto, mas cheio de verdade. Contava histórias sobre dinheiro, saúde mental, vida real. E as pessoas começaram a ouvir, porque era honesto, porque era dela. Pela primeira vez, ela não estava repetindo fórmulas, estava criando algo novo. Enquanto isso, Rosu enfrentava suas próprias dores. Aprendendo a usar aparelhos auditivos, lidando com o orgulho ferido, a rejeição antiga, a vergonha que carregava desde a juventude. Mas a presença de Midi mudou algo. Ele sabia que aquela mulher não era exatamente a Mirai que conhecia, mas sentia algo verdadeiro ali, algo que o fazia querer confiar. Eles se aproximaram devagar, entre caminhadas curtas, silêncios longos e uma linguagem que ultrapassava palavras. Midi aprendeu sinais por ele, e ele reaprendeu a escutar com o coração. Não era um romance de novela, era um vínculo construído com cuidado, e isso era mais forte que qualquer paixão impulsiva. Han Se-jin também viu mudanças. Com a volta de Mihai à fazenda, sentiu algo diferente. Não era mais aquela mulher frágil de antes. Era alguém com brilho nos olhos. Ele ofereceu sociedade, uma chance de cuidar juntos da terra, das ideias, dos planos. Ela hesitou, mas aceitou, porque não queria mais ser só funcionária. Queria construir algo com sentido. Nesse meio tempo, um novo mistério começou a se revelar. Kim Rosa, a idosa do restaurante local, revelou um segredo do passado. Seu verdadeiro nome era Sang-wol. Ela havia assumido outra identidade décadas atrás, após matar o homem que ameaçava sua irmã. Um crime cometido por amor, por desespero. A revelação tocou profundamente Miji e Mihai, porque, no fundo, elas sabiam exatamente o que é fazer escolhas impossíveis. Essa história não era só sobre irmãs, era sobre identidade. Sobre como, às vezes, é preciso viver outra vida para entender a sua. Sobre como a dor não desaparece, mas se transforma. Quando tudo parecia enfim encontrar equilíbrio, uma proposta chegou. Se-jin, agora de volta aos Sensiwa, queria que Midi o acompanhasse. Estudo, carreira, um novo país, mas ela recusou. Não por medo, mas porque pela primeira vez sabia onde queria estar. Ficaria, na fazenda, com a terra, com o tempo e talvez com Rosu. Mihai continuaria com o blog. E com Se-jin, talvez como amigos, talvez mais. Mas agora, como mulher inteira, não como sombra de uma obrigação. O tempo passou, mas nada voltou a ser como antes. Porque quando duas irmãs trocam de vida, não é só o endereço que muda, é o olhar, é o silêncio, é a forma de existir no mundo. Midi agora acordava com o cheiro da terra molhada, sentia a vida nos detalhes pequenos e escrevia cartas. Não com tinta, mas com escolhas. Já não fugia, já não pedia desculpas por ser intensa. Era dona do próprio passo. Mihai, por outro lado, reaprendeu a falar, não com a voz baixa dos corredores do governo, mas com as palavras afiadas de quem sabe o que vale. Seu blog crescia, suas ideias se espalhavam e, mais importante, ela parou de tentar ser perfeita. Começou a ser real, com dores, com falhas, com histórias que só ela podia contar. Rosu seguia ao lado de Midi, não como salvador, nem como muleta, mas como parceiro. Ele aprendeu a confiar, a abrir o coração. E quando olhava para ela, via alguém que atravessou o impossível. Ela, que entrou em uma vida que não era sua
e saiu carregando verdades que ninguém mais teria coragem de enfrentar. A última lembrança da avó ainda doía, mas também guiava, porque Wolsun sempre dizia: a vida é uma carta que a gente escreve todos os dias, mas ninguém sabe o final. E foi com essa frase que Mireille assinou sua primeira coluna impressa. Uma coluna simples, mas que falava sobre recomeços. Na última cena, as duas caminham lado a lado por um campo aberto. O vento sopra, as mãos quase se tocam, e os olhos trocam um olhar que diz tudo. Elas não precisavam mais fugir, não precisavam mais se esconder atrás de nomes, crachás ou obrigações. Agora, eram apenas Miji e Mirae, irmãs, sobreviventes, vivas. E se você também já quis desaparecer só por um tempo, se já desejou que alguém vivesse no seu lugar, só até a dor passar, então talvez no fundo você também tenha uma história para reescrever. E se isso te tocou, você sabe o que fazer, porque talvez, na próxima carta não escrita, seja a sua verdade que precise aparecer.